Um minuto de adoração. Santo, 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 santo. Santo. Só tu és santo. Xarabahala, sol de calabahala. Não sou digno, Pai. Imagina o teu sofrimento lá naquela cruz. O Senhor morreu em nosso lugar, ó Pai. Aleluia. Quem deseja viver uma nova história? Irmãos, nova história só acontece se passar pela cruz. Quem entendeu o que eu falei? Tem que passar pela cruz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe o que é uma vida de cruz? Sabe o que é uma vida de cruz? Irmãos, nós vivemos num mundo onde nós queremos glória. Glória. Jesus, irmãos, Ele trocou, entendam-me, uma coroa de glória. Jesus trocou uma coroa, entendam-me, de ouro puro, por uma coroa de espinhos. Ele abriu mão. Deus poderia ter enviado Miguel, mas Ele enviou o filho dele. Ele abriu mão. Jesus abriu mão da glória dos céus. Ele tabernaculou em nosso meio. O Verbo encarnado, nascendo de um ventre de uma mulher. Eu lhe faço a pergunta de novo. Você sabe o que é uma vida de cruz? Eu vou iniciar esse culto. Deus está mudando algumas coisas aqui. Fazendo uma pergunta para você hoje. Você está disposto a trocar uma coroa de ouro por uma coroa de espinhos? Eu queria falar um pouco nessa noite sobre os 3 tipos ou as 3 cruzes. João capítulo 12, versículo 24. Pode projetar para mim aí na NVI. Estou sentindo uma unção de Deus aqui neste local. Palavras do Mestre. João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não continuará ele só, mas se morrer, dará muito
fruto. Irmãos, Jesus estava falando aqui dele mesmo. Quem entendeu? Dele mesmo. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus não morreu, irmãos? Não morreu? Se ele não morrer, não adianta. E dará muitos frutos. Você quer que eu lhe mostre o resultado de tudo isso? Olha para o teu irmão. Dá um sorriso para ele. Você é o resultado disso. Jesus já estava pensando em você. Em você. Será que você não percebe que você, esse fruto, ele morreu? Quando fala que vai dar muito fruto, 2016 depois de Cristo, você está olhando para mim, trazendo essa palavra para você, e você aqui sentado. Esse fruto somos nós. Mas Jesus renunciou, irmãos, muita coisa. Oh, Pai. Se o grão de trigo não cair na terra, irmãos, não basta cair na terra. Além de cair na terra, tem que o quê? Que morrer. Não basta você vir na igreja. Isso é pouco demais. Não basta você ir numa célula. Não basta você apenas descer as águas. Ai, pastor, o que o senhor está falando? Estou falando isso mesmo, não basta. Não basta você ser um simpatizante da igreja. Não basta você de ouvir a minha palavra, ou a palavra do Adriano, a palavra dos líderes aqui da igreja, do Elder, do Igor, que nem eu fiquei sabendo quinta-feira, foi uma bênção a palavra dele aqui na igreja. Não basta. Tem que morrer, irmãos. Não é tirar a vida. Não estou falando isso, morrer. Irmãos, a nossa vida com Cristo, a nossa vida no Evangelho, só presta se eu morrer. O que é isso, pastor? As minhas vontades, os meus desejos. Irmãos, Jesus, ninguém orou mais na Bíblia do que Jesus. Ninguém. Ele não perdia uma oportunidade para orar, porque ele sempre falava: Pai, a tua vontade, Pai, revela a tua vontade. Que tipo de evangelho, irmãos, que nós estamos vivendo? Que tipo de cruz que nós estamos carregando? Você vai entender já já. Que tipo de cruz que eu estou carregando? Te pergunto, que tipo de cruz você está carregando? Olha aqui, essa cruz aí, ó. Jesus está lá, irmãos? Sabia que a cruz vazia representa vitória? Ele venceu a morte. Mas que tipo de cruz que eu estou carregando? Muitas vezes nós estabelecemos um padrão para Jesus. Jesus, eu vou seguir ao Senhor, mas eu vou carregar a cruz assim. Eu estabeleço um padrão. A cruz para mim é esse jeito aqui. A minha renúncia é essa aqui. Muitas vezes eu quero estabelecer um padrão de renúncia para Jesus. Quem entende, queridos? E assim não funciona. Se cair na terra, não basta. Tem que cair na terra e tem que o quê? Morrer. Meu irmão, você só vai ter resultado nessa vida se a tua vontade literalmente morrer. Irmãos, quando eu entrego minha vida para Jesus, se Ele é o cabeça, então não vale a minha cabeça. Quem entende, queridos? Se eu entreguei minha vida para Cristo, não vale a minha cabeça mais. Literalmente, entendo, pela fé, irmãos. A minha cabeça eu tenho que jogar o quê? Fora. É a cabeça dEle, é as decisões dEle, é os pensamentos dEle em mim. Muitas vezes eu quero ditar para Jesus o padrão de renúncia que eu quero viver. Coloquei essa semana artigos, coloquei lá no Face e tal, falando um pouco de Páscoa. Muito bom comer ovo, chocolate, etc. É muito bom. É muito mais que isso, irmãos.
Páscoa só tem sentido se eu entender que Jesus, ele é minha Páscoa. Pergunta, irmão, assim, que tipo de cruz você está carregando? Eu queria falar um pouco sobre Jesus e os ladrões. Você vai entender um pouco. Lucas 23, 39. Jesus e os dois ladrões. Pode entrar os irmãos. Podem ficar aqui à frente. Aqui. Pode ficar aqui. Um à direita e um à esquerda. Dá a distância de um braço, de um do outro. Isso. Depois vocês vão ter que abrir os braços aí. Irmãos, não sei se eu nem vou conseguir pregar. Eu ia falar hoje sobre fé, irmãos. Sobre fé. E na estrada para cá, cansado, o Espírito Santo soprava isso no meu ouvido na viagem. Rapidamente cheguei aqui, marquei algumas coisas. Que tipo de cruz que eu estou carregando? O que eu tenho ditado para Jesus? Quem está me ouvindo bem aí atrás? Lucas 23, 39, vamos lá. Um dos criminosos que ali estavam dependurados, outras versões falam malfeitores, outras versões falam bandidos, lançavam-lhe insultos. Um dos criminosos. Imagina só, um deles lançando insulto contra o mestre dos mestres. Você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Olha aí, irmãos. Interessante, eu quero que você entenda aqui. Olha aqui a cruz. Imagina aqui uma cruz, outra cruz e outra cruz. Quantas cruzes, irmãos? 3. Quantas cruzes? 3. Os 3 estavam na mesma situação, porque Jesus, ele pegou a pior pena de morte da época. A pior pena de morte era a crucificação, era a pior. Jesus foi tido como o pior dos piores, tanto é que ele morreu no lugar de Barrabás. Soltem Barrabás. Era o pior dos piores. Barrabás, Bar, filho. Barrabás, Aba, pai. Quando você coloca Barrabás, 2 R's, filhos. Barrabás, Abas, pais. Jesus morreu no lugar de todos os filhos. Filhos e pais. Quem entendeu? Significa isso, Barrabás. Filho, pai. Jesus morreu no lugar de todos, filhos e pais. Jesus foi tido como o pior dos piores. Ele estava centralizado. Salva-se a si mesmo e a nós. Vamos lá, 40. Mas o outro criminoso o repreendeu. Você imagina, irmãos? Na ânsia da morte, quase morrendo. Eu não sei aqui quem que é o bandido bonzinho e o bandido ruim. Quem que é o orgulhoso aqui? O Aguinaldo é orgulhoso. Misericórdia, tá, irmãos? Mas é só para você entender. E o Joaquim é o manso. Imagina o Joaquim falando, na ânsia da morte. Estica o braço, os 3 aí. Só um pouquinho para não cansar muito. Imagina, irmãos, lá na cruz, no alto do madeiro, sangue descendo, dores.
cruz é renúncia, cruz é sofrimento, irmãos. Quem me entende? Cruz é renúncia, cruz é sofrimento. Tem gente que está sofrendo. Desculpa a expressão, tem gente que está comendo pão que o diabo amassou. E é arrogante. Está carregando uma cruz de orgulho. Está sofrendo, está pendurado em um sofrimento e ainda assim é soberbo, é arrogante, orgulhoso. Se tu és o Cristo, desce daí, salva a ti e a nós. O outro, olhando para ele, imagina uma certa distância, talvez ele tentando esticar a cabeça no meio da dor. Repreende ele falando: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Próximo versículo 41. Nós estamos sendo punidos. Olha só o que o Joaquim falou para o outro que estava na mesma situação. Nós estamos sendo punidos com justiça. Ou seja, nós estamos aqui porque nós merecemos, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43. Jesus respondeu. Imagina Jesus olhando para ele: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. De abaixar as mãos, fique aí. 3 cruzes, mesma situação. Tem gente que na hora do sofrimento, da dor, é arrogante, orgulhoso, é soberbo, não reconhece nada, não reconhece a ninguém, não precisa da ajuda de ninguém, e está na mesma situação. Essa primeira cruz aqui representa a cruz do orgulho. Como chama? Este aqui perdeu a maior oportunidade da vida, porque o mestre dos mestres representa a cruz da salvação. Este representa a cruz do arrependimento. Cruz do orgulho, cruz da salvação, cruz do arrependimento. Eu pergunto para você: qual cruz você tem carregado? Pergunta para o teu irmão aí. Mateus 10, 38. Vamos ler? Mateus 10, 38. O que Jesus falou, irmãos? O que está escrito aí, irmãos? E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, cruz representa renúncia. Cruz significa sofrimento. Quem não toma a sua cruz e não me segue, irmãos, tem que tomar a cruz e a seguir, o que tem que fazer? Seguir. Aquilo que eu disse, tem gente que está sofrendo, padecendo, enfim, está carregando cruz ou cruzes difíceis, mas mesmo assim insiste em não seguir Jesus. Tem gente que está com um pé aqui na igreja e outro pé no mundo, está sofrendo, mas não abre o coração para Jesus, não segue Jesus, segue.
Irmãos, há um tempo atrás eu falei aqui, e vou repetir quantas vezes for necessário. Cruz do arrependimento. Jesus inaugurou o céu. Não foi com um empresário. Jesus inaugurou o céu. Não foi com um alinhadão. Não foi com um teólogo. Não foi com um doutor. Não foi aquela pessoa boazinha, só tão bonzinho. Irmãos, desculpe, está cheio de gente bonzinha que não vai entrar no reino do céu. Sabia disso? Está cheio de gente bonzinha, que tem um bom coração, que não rouba, que não furta, que não faz nada de errado, mas não vai entrar no céu. Porque o negócio é se arrepender e reconhecer Jesus. Jesus inaugurou o céu com um bandido, com um marginal que se arrependeu. Nem batizou, ele não batizou, não deu tempo de descer as águas. No último minuto, Jesus, lembra-te de mim. Jesus falou, lhe garanto, tá, irmãos? Quando Jesus assina um negócio, quando ele garante, ele falou assim, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Irmão, se tem uma coisa que detona uma pessoa, é aquela pessoa que acha que ela é boa demais, que acha que ela não tem nada de errado na vida dela, que ela faz tudo certinho. Você pecou hoje, você pecou ontem. Não são as tuas boas intenções que vão levar você para o céu. Quem está entendendo, queridos? Quem não toma a sua cruz. O que é tomar a cruz? Quando o Senhor fala em sofrimento, sabe? As perseguições que você passa por causa de Jesus. A humilhação que você passa por causa de Jesus. Abrir mão dos prazeres por causa de Jesus. Se você não tomar essa cruz e não seguir, não é digno. Então você tem que tomar a cruz e o que? Seguir Jesus. Olha só o que diz o versículo 39. Quem acha a sua vida, o que vai acontecer, irmãos? Vamos ler com fé, irmãos. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, o que acontece, irmãos? Irmãos, eu vou te ensinar um negócio aqui. Você sabe qual que é a suma do Evangelho? Sabe qual que é a máxima do Evangelho? Nunca mais esqueça isso. A sequência é perder para ganhar. Repete comigo, perder para ganhar. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho chulo, um evangelho medíocre, um evangelho que você tem que pagar R$100 numa toalha, um evangelho que você tem que dar 1.000, 2.000, 10.000. Eu acredito em oferta de sacrifício? Acredito. Davi e Salomão ofertavam mais de 1.000 quilos de ouro para Deus, para o reino, para o tabernáculo. Existe ofertas sacrificiais? Existe. Mas nós estamos vivendo hoje um evangelho barato. Barato. Se você vir para Cristo, você vai ter um carro zero, uma casa toda mobiliada. Deus pode fazer isso, irmãos? Pode. Mas é um evangelho barato. Que você, se você aceitar esse evangelho, você vai ganhar. Irmãos, o evangelho faz a gente perder para ganhar. Quem acha a sua vida, perderá. Tem gente que entra no evangelho para mudar de vida, pensando na vida econômica, na vida financeira, no bem bom. Evangelho barato. Por isso que as igrejas aí que você conhece está lotando, porque é campanha disso, daquilo, outro. Evangelho barato. Quem acha a sua vida perderá. O segredo do evangelho é: você tem que perder para você ter. Você tem que perder para você ganhar. Eu estou indignado com as baboseiras que a gente vê. Inversão de valores. Venha para Cristo e você vai ser feliz. Você não vai passar por nenhum tipo de luta. Mentira!
Irmãos, entenda uma coisa, a porta que leva para o céu é estreita, não é larga não. Evangelho barato. Ah, pastor, o senhor está falando que Deus faz? Claro que faz, irmãos. Mas primeiro você perde para ter. Primeiro você perde para ganhar. Se você perder, você vai ter. O dia que a tua vida não prestar para mais nada, você vai ganhar. Fala isso para o teu irmão. O dia que a tua vida não valer mais nada, não prestar para mais nada, aí você vai ganhar. Cadê aquela igreja, aquele povo que vem aqui orar, uma hora de joelho, na tua casa, que paga um preço de oração? Cadê a igreja? Aí hoje a igreja não ora mais, irmãos, como orava. O evangelho hoje está muito barato, irmãos. Vou fazer uma campanha aqui. 21 dias disso para você ter as melhores coisas. Vai lotar, vai entupir de gente, vai ficar lá na rua. Vamos fazer 21 dias de jejum e oração. Só oração aqui na igreja, joelho no chão. E você não vai pedir nada, você vai se ofertar para Deus. Quero ver quem vem, irmãos. Se você perder, você vai achar. Que tipo de cruz você está carregando? Que tipo de cruz é essa que você está carregando? A cruz do orgulho? Está pendurado aqui com a cruz. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica o braço aí, Guilherme. Aqui, ó. Sofrendo, padecendo, arrogante, orgulhoso, soberbo, não dá o braço a torcer, que acha que as coisas é do jeito dele. Está sofrendo, está quase morrendo. Irmãos, hoje à noite é arrependimento. Páscoa é arrependimento. Você entendeu o que eu falei? O que eu falei? Irmãos, eu vou ganhar tempo aqui. Lá em Êxodo 12, o Senhor, a 10ª praga, o anjo da morte passará. Depois você lê na tua casa, Êxodo 12. E a casa que tiver o sangue nos umbrais, quando o anjo da morte vir, ele passará por cima. E as famílias estavam reunidas dentro das casas. Estava ou não estava, irmãos? Estava ou não estava? As famílias estavam lá fora? Estava onde? Estava passeando no McDonald's? Estava no shopping center? Não tinha, né, irmão? Só vou conjecturar aqui. Irmãos, Páscoa é você entender que você tem que lutar pela tua família, custe o que custar. Ninguém falou amém por causa disso, né? Tem que trazer todo mundo para dentro de casa. O melhor lugar para você estar na tua casa. O melhor lugar que eu tenho, irmãos, é a minha casa. Começa lá. Você tem que trazer a tua família para dentro de casa. Não estou proibindo de sair não, irmãos. É dentro de casa. Páscoa é entender que a família tem que estar reunida. Irmãos, o que você está ensinando para os teus filhos? Os pais que hoje não estão nem aí para os filhos. Não bota rédea. Espera aí, o pastor Kiko falou um negócio lá que mexeu com as minhas estruturas. Irmão do André Torres, o cara arrebenta. Vou de cara com ele. Falou assim, os meus filhos, eu dou para ele a roupa, dou para ele a comida, dou para ele o alimento, eu escolho o que eu vou dar e eu escolho a fé deles. Eu escolho a fé deles. Ninguém falou amém por causa disso. Josué falou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava decidido a escolher a fé dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
Pai, você tem que inculcar, não é obrigar, não é bater, mas falar: filho, o melhor lugar para você estar é na igreja, é envolvido com a igreja. Pai que não vem para a igreja, filho, não vem. Pai que não lê a Bíblia, filho, não lê. Pai e mãe que não dá exemplo, vai cobrar o que do filho? Desculpa, toma vergonha na cara. Desculpa, irmão, mas a verdade é essa. Pais, que filho você está gerando? Está reproduzindo que tipo de filho? Os pais não dão exemplo nenhum para os filhos. Fica vendo aquela porcaria de Big Brother. Briga em casa, discute. Pega os teus filhos e traz para dentro da casa. Páscoa é família reunida. Tempo de Bíblia, tempo de oração. Eu vou perguntar aqui, irmãos, tenha vergonha não. Quem está fazendo culto doméstico uma vez por semana aqui? Levanta a mão. Uma vez por semana. E os outros, por que não levantou a mão? Não estou bravo aqui não, irmãos. Mas espera aí, você fez um voto com Deus. Cadê o culto doméstico uma vez por semana? Sentar com os filhos, sentar e ler a Bíblia, cantar, orar. Depois quer pedir as bênçãos para Deus e não tem exemplo nenhum, irmãos. Quantos votos eu venho aqui, coloco a mão aqui, ó, e não cumpro? Deus, se o Senhor abençoar a minha vida, eu vou servir ao Senhor, eu vou me entregar para o Senhor, e fica empurrando as coisas com a barriga, do jeito que dá. Irmãos, desculpa, mas é por ter no amor que eu falo, mas tem gente que tem que tomar vergonha na cara, está brincando com Deus. Que cruz você está carregando? A cruz do orgulho ou a cruz do arrependimento? Páscoa é arrependimento. Pão ázimo. O que é pão ázimo? Pão sem fermento. Repete comigo: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Vamos aplaudir ao Senhor? Prepare uma mesa bonita, estatuto perpétuo, está lá em Êxodo 12. Prepara a mesa, coloca as ervas amargas. Por que, pastor, as ervas amargas? É para você entender que a tua vida sem Jesus era amarga, mas depois que você tem Jesus no coração, de fato, ela muda. O fato de colocar ervas amargas na mesa é para lembrar que Jesus tirou você do império das trevas, era amargo, e trouxe para a luz. Pastor, o que significa o pão ázimo? Pão sem fermento. Fermento significa impureza. Fermento significa contaminação. O que significa fermento, irmãos? Impureza, contaminação. Espera aí, se eu como da presença de Jesus, quem entendeu, irmãos? Se eu como da presença de Jesus, minha vida tem que ser uma vida pura. Pode falar amém? Jesus é o pão fresco, pão vivo que desceu dos céus. Espera aí, se eu como da presença de Jesus, a minha vida tem que ser o quê? Pura, sem contaminação. Que é santidade, irmãos. Quantos querem comer da presença de Jesus? Vida santa. Vida santa. Vida sem contaminação. Toda vez que eu dobro meus joelhos e falo: Senhor, eu quero comer da tua presença. Eu estou falando: Jesus, que não tenha fermento na minha vida. Que minha vida, Jesus, não venha se contaminar. Olha para Cristo, irmãos. Hoje está tendo salvação aqui. Sabe, não perdoa aquela pessoa. Você está contaminado. Você fala que você come da presença de Jesus, mas a tua vida está contaminada. Você que está com raiva de alguém, você está com ódio de alguém, você que está brincando. Talvez, quem sabe aqui nessa noite, irmãos, não sei, talvez você deve ter um pecado aí, desculpa o termo, cabeludo. Tua vida está contaminada. Talvez, quem sabe, talvez a tua esposa nem desconfie do que você está fazendo, mas Deus está vendo. E o contrário também é verdadeiro. Talvez quantos homens e mulheres estão recebendo cantadas aí por telefone. Oi, gatinho. Chega até a miar o aparelho. Miau.
Oi, gatinha. Deve ter celular que deve estar, a hora que toca, está miando. Ninguém está vendo. E às vezes nós colocamos uma máscara de religiosidade. Aleluia, graça e paz, irmão, Deus te abençoe. Está lendo a Bíblia? Estou comendo da presença de Jesus, tem fermento dentro do coração. O pastor não está vendo não, está uma biritinha aqui, ó, uma pinguinha, uma 51. Fazer uma fezinha, vou lá na lotérica, ela fazer uma fezinha. Ninguém está vendo. Não, pode fazer isso, ninguém está vendo. Fermento, tem contaminação na tua vida. Qual cruz você está carregando? A cruz do orgulho ou a cruz do arrependimento? Irmãos, eu não estou aqui para te julgar não. Quem sou eu? Não sou juiz. Eu estou aqui para abrir os teus olhos. E este aqui perdeu a maior oportunidade da vida de entrar no paraíso. Irmãos, olha aqui para mim. Esse homem, vai perto dele, estava do lado de Jesus e não entrou no céu. Tem gente que sabia que tem gente que está dentro da igreja e não vai para o céu. Pode falar misericórdia? Tem gente que está dentro da igreja, vai na célula, mas não vai para o céu. Está do lado de Jesus, mas isso não garante salvação. E está cheio de crente que você acha que é bom demais, que é o bonitão. Irmãos, eu não sou nada, não valho nada sem Jesus, eu não sou nada. Eu sou pó, sou cinza. Quem sou eu sem Jesus? Aí tem gente que cresce um pouquinho na fé e já começa a julgar os outros. Eu sou melhor do que você. Você é nada, você é pó, você é lixo. Estrume, que nem eu sou. Sem Jesus eu sou estrume. Irmãos, alguém coloca aquela cruz atrás do Lábrea? Põe a cruz atrás do Du. Irmãos, quantos querem estar na presença de Jesus? Vira para mim, Jesus. Pode pôr a cruz no chão aí. Só um pouquinho que eu sei que cansa. Irmãos, olha aqui para mim. Eu não sou nada, quem me entende? Olha aqui para mim. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu descubro que eu não sou nada. Tem gente que vai se aproximando de Jesus e acha que é o bonitão. Até a graça e a paz dele muda. Graça e paz. Irmãos, quanto mais eu me aproximando de Jesus, eu tenho que chegar assim. Tem gente que chega para Jesus de nariz empinado. A cruz de Cristo revela a minha miséria. Revela a minha miséria. Revela que esse coração aqui é um trapo. A cruz de Cristo revela que eu sou pó e sou cinza. Abaixa a mão. Que cruz você está carregando? O anjo da morte veio e passou por cima. Pessar. Repete comigo. Pessar. Fala com fé. Pessar. Isso significa poupar. Significa passar por cima. O anjo da morte veio o quê? Pessar. Passou por cima. Mas a palavra correta, transliterada, é passagem. Significa o quê? Passagem. Significa o quê, irmãos? Passagem. Hoje a tua vida está transicionando de uma velha vida para uma nova vida. Hoje o Senhor está abrindo uma nova passagem para você. Quem crê nisso, queridos? Olha só o que fala Hebreus 10. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Quem está entendendo o mistério de Deus nessa noite? Hebreus 10.
Ver se eu acho aqui. Um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Aqui, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue, aleluia, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Hoje existe um novo e vivo caminho para você, em todos os sentidos. Hoje o Senhor está preparando uma passagem para você. Quem vê essa passagem pela fé? Quem vê? Grave isso no teu coração. Pão ázimo, comer da presença de Jesus sem fermento no coração. Não pode ter fermento. Entenda o poder do sangue de Jesus. Irmãos, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Diríamos hoje, Ele ressuscitou. Se eu estou falando de passar por cima, se eu estou falando de passagem, se eu estou falando de ressurreição, eu vou encerrar falando que hoje, literalmente, os seus sonhos são ressuscitados. Quem crê nisso? Fala assim para o teu irmão: hoje, os seus sonhos são ressuscitados. Mas fala isso para essa pessoa com cara de fé. Fala com cara de fé. Hoje, os seus sonhos são ressuscitados. Irmãos, o sentido literal, Jesus está preparando para você um novo caminho. Fala assim para o teu irmão: um novo caminho. Fala com fé: um novo caminho. Fala assim para o teu irmão: você vai passar por cima. Fala com fé, fala: você vai passar por cima, aleluia, dessa situação. A pastora vai louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, amém? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a tua cruz. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a tua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Quem achar a sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a tua cruz. Quem perder sua vida por amor de mim,
a encontrará. Quem perder sua vida por amor de mim, a encontrará. Aleluia, Jesus. Eu quero lançar um desafio para as famílias aqui. Repete comigo: Páscoa significa família reunida. Irmãos, por favor, essa semana, sente com a tua família, olhos nos olhos. Imagina que lindo, o pai, mãe, filho ou filhos, diante do Senhor, a esposa falando: meu amor, eu te amo. O esposo falando para a esposa, o pai falando para o filho: filho, papai te ama. A mãe falando para o filho: filho, mamãe te ama. Orando juntos à mesa. Irmãos, isso não tem dinheiro no mundo que paga. Eu não quero julgar no teor da palavra, mas eu acredito que quem não faz isso, para mim está pecando. Para mim está pecando.